Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sofia, espero poder ajudá-los por aqui. Sejam bem-vindos à segunda aula de Química do primeiro ano do Projeto Feynman. Hoje nós veremos as transformações da matéria. Afinal, na aula passada, nós vimos que Química estuda o quê? Estuda a matéria e as suas transformações. Então, existem dois tipos de transformações: as transformações físicas e as transformações químicas, que nós veremos na aula de hoje. Acontece que, como já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a matéria não é destruída, ela só se transforma em outras coisas. Os átomos, que são partículas pequenininhas que compõem a matéria, esse aglomerado de átomos nós chamamos de matéria. Então, esses átomos, eles não são destruídos. Por exemplo, se eu queimo um papel, os átomos nessa queima, eles não deixam de existir. Eles apenas se reorganizam e se transformam em outra coisa, que é a fumaça. Fumaça, no caso, CO2, né? Uma combustão, que é uma queima completa. Então, nós sabemos que a matéria, ela não é destruída, ela apenas se transforma. Uma coisa pode se transformar em outra, ou reorganizando os átomos, ou apenas mudando de estado físico. Por exemplo, como assim estado físico? Estado físico, por exemplo, líquido, uma água, um estado líquido. Bem, líquido é o estado da água. E vapor de água. Vapor é o estado que a água se encontra. A água lá dos polos sul e norte, como é que ela está? Congelada, uma parte dela. Aquele iceberg está a água em estado sólido. Ou seja, a matéria, ela pode sofrer uma transformação que não altera a composição dela, ou seja, os átomos não se reorganizam, uma coisa continua sendo ela, que é o que veremos aqui nas transformações físicas, ou seja, a composição não é alterada, apenas muda o estado físico, que é sólido, líquido e gasoso, os principais, que nós vemos no nosso dia a dia. Então, essa é a transformação física. Mas também existe um outro tipo de transformação, que é a transformação química, onde os átomos se reorganizam e se transformam em outras coisas. Mas vamos focar nessa parte de transformações físicas. Eu não estava falando da água? Então, a gente tem um nome para cada transformação de um estado para o outro. Mas, para fixar melhor, gelo. Se eu pego água, coloco no congelador, pronto. Gelou, virou um gelo. Aquilo ali ainda é água? Sim, ainda é água. Como é que eu sei disso? Porque se eu tirar aquele gelo, deixar fora da geladeira, ele com certeza, a menos que você more num canto muito frio, ele vai derreter. E você vai ver ali a água no estado líquido novamente. Ou seja, o gelo absorveu o calor, absorveu aquela energia, né? Porque calor é igual a energia em movimento, né? Absorveu aquela energia todinha e virou um líquido. E ainda, se ela absorver mais energia, como nós vemos aqui, se o líquido absorver mais energia, passa para o estado gasoso. Então, existem nomes específicos para cada transformação, que eu recomendo que vocês façam um mapa mental, façam isso no caderno, porque isso salva muita questão. Pode parecer uma coisa simples, mas eu lhe digo, aconteceu comigo de eu não prestar muita atenção nessa parte da aula. Tipo, eu não anotei tudo, não memorizei essa parte, então eu me prejudiquei bastante. Mas quando eu peguei, fiz um mapa mental e escrevi certinho, eu consegui visualizar aquilo no meu cotidiano e ver cada transformação de forma bem mais simples. Me ajudou a resolver muitas questões. Sério, ajuda mesmo. Já vou ter que estar depois com vocês, montar um mapa mental com as transformações da matéria, ok? Então, quando o sólido passa para o líquido, que nós vimos agora há pouco, fusão, gelo derretendo. Quando eu pego o líquido e coloco lá na panela, né, para ferver a água, e você vê aquele vapor saindo, chama de vaporização. Vaporização.
Nós temos três nomes para vaporização. Ebulição, calefação e evaporação. Evaporação, vocês já devem ter ouvido falar que se você colocar um copo de água, um recipiente de água, deixar ele exposto ao sol, aquela água evapora e vira uma nuvem, que depois precipita, né? A gente chama isso, esse é o ciclo da chuva. Então, tem esses três tipos que veremos daqui a pouco, mas focando para quando eu pego essa água, no estado de vapor, depois no estado gasoso, e do gás passa para o líquido, ou seja, as moléculas elas passam a ficar mais juntinhas, como vocês estão vendo aqui, a gente chama isso de condensação. Mas, e Sofia, quando passa do estado líquido para o sólido? Ah, essa é fácil demais, solidificação, tem nem como errar. Então, mas também tem uma outra transformação muito interessante, que é quando passa do sólido para o gasoso, ou vai do gasoso para o sólido. Gente, isso é fantástico. Eu aposto que vocês já ouviram falar do gelo seco, né? Sobre aquele gelo, né? Que começa a sair vapor, fazem aqueles efeitos em teatros, em shows, em vários cantos, né? Aqueles efeitos especiais de fumaça. É muito legal. Então, vamos ver agora. Peraí. Tá querendo passar. Passou. Então, não falei para vocês que existe uma diferença entre evaporação, ebulição e calefação? Então, evaporação é quando você coloca a roupa no varal e a roupa secou. Mas você não está... quem está fornecendo energia, ou seja, mandando energia para poder essas moléculas se desprenderem, essas moléculas de água irem embora, não quererem mais saber da roupa, é o sol, certo? Mas eu lhe pergunto, quanto tempo leva para a roupa secar? Vocês dizem assim, depende, né, Sofia? Depende. Tem dia que tá ventando mais, tem dia que tá fazendo mais sol, tem dia que nem tá fazendo sol, tá chovendo. Então, a evaporação, ele é um processo lento, em comparação com a ebulição, aqui. E quando você coloca aquela água para ferver, para fazer o café, sabe? Então, isso aqui é ebulição. Ebulição é um processo pouco mais rápido, que você está fornecendo energia, ou seja, você está diretamente fornecendo energia, porque aqui tem fogo. Fogo, você está fornecendo energia e a água começa a formar bolhas. Quando está fazendo bolhas assim, você já vê logo que a água está ebulindo, sofrendo ebulição, passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse é um tipo de vaporização. Evaporação também é um tipo de vaporização, só que ele é um processo mais lento e não depende de você colocar um fogo ali para poder a água ir embora. Não precisa disso, viu, gente? Porque nós já temos o sol. É um processo mais lento, esse aqui é um pouquinho mais rápido, e calefação é rapidez. É muito rápido. Sabe quando você vai e depois de fritar um ovo, fritou o ovo e tal, aí você vai lavar a frigideira. Aí você coloca a frigideira morta de quente debaixo da torneira. Aí sobe aquele vapor, né? Você não sabe de onde veio. Então, aquilo ali é água. Água que vaporizou muito rápido, sofreu uma calefação. Ou seja, a calefação é mais rápida que o flash, assim, por assim dizer. Você pode até fazer experimento em casa, agora, não sei, assim, mas cuidado aí para você não se queimar com a frigideira, essas coisas. Então, já sabe. Agora, por ordem de rapidez. Calefação, muito rápido. Ebulição é rápido, mas você está fornecendo energia e forma bolhas. E evaporação, você não precisa, ele não depende, por assim dizer, ele não depende, ele é bem lento, bem lento. Certo, gente? E tem uma pergunta para vocês. Não, tem uma coisa aqui para vocês. Pega um copo de água, um vasilhame e coloca ele destampado, deixa ele destampado. Não faça isso com álcool, porque o álcool você vai precisar para higienizar as mãos. Colocando ele destampado com água, você vai deixar ele lá uns dias.
Depois de 10 dias, você vai olhar e vai verificar se diminuir um pouco da água, se um pouco da água já foi embora, assim, né? Evaporou. E eu vou lhes garantir que sim, um pouco da água já vai ter evaporado, porque não importa se você está fornecendo energia, como é o caso da ebulição ou não, vai ocorrer essa evaporação, principalmente se tiver destampada, a água vai embora com ar, ok? Então, vamos para o próximo. Vou começar agora, eu vou explicar a diferença entre liquefação e condensação. Lembra aquele slide anterior? Eu estava falando que a transformação do gasoso para o líquido a gente chamava de condensação? Então, existem dois nomezinhos muito importantes para a gente se lembrar. Isso tem uma diferençazinha, viu, gente? Condensação é a passagem do vapor para o líquido e liquefação do gás para o líquido. Como assim, Sofia? Tem alguma diferença entre vapor e gás? Sim, tem uma diferença. Quando uma substância, nas condições de temperatura e pressão que são submetidas, por exemplo, vamos considerar as condições de temperatura e pressão normal, né? CNTP, que são 25 graus Celsius e 1 atm. Aqui, dependendo do local, pode ser 20 graus Celsius na sua cidade, 30 graus Celsius, 10 graus Celsius, mas enfim, nas condições que você está agora. Olha para o teu lado, enche um copo d'água. Eu lhe pergunto, essa água, ela está no estado líquido, sólido ou gasoso? Ah, está no estado líquido. Está no estado líquido nessa condição. Mas, e se você colocar para esquentar e ela evaporar, ebulir? A gente viu agora há pouco, ebulição, sofreu ebulição. E aquele vapor que está saindo, aquela água no estado gasoso, aquela água, no estado, nas condições normais, ela é líquida, mas ela está no estado gasoso, certo? Então, isso é o vapor, são substâncias que geralmente, nas condições atuais, estão em um estado que normalmente elas não estariam. Eu acho que deu para entender, né? Se não tiver ficado claro, por favor, deixe aí nos comentários. Já o gás, nas condições que nós estamos, é para ele ser um gás e está como um gás. Como assim? Exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é composto por gases oxigênio e nitrogênio principalmente. Eu lhe pergunto, o oxigênio e o nitrogênio estão em que estado gasoso? Não, já estou dizendo a resposta aqui. Eles estão em que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Gasoso. E em que condições nós estamos? Nas condições de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. 25 graus Celsius e 1 atm. Então, se ele está naquele estado físico, nas condições normais de temperatura e pressão, ele é assim mesmo, a gente chama de gás. Aqui eu trouxe um exemplozinho da condensação. Por exemplo, quando as nuvens lá no alto, que é água em vapor, elas ficam tão pesadas que precipitam chove, né? Aquela chuvarada. Aquilo ali é uma condensação. A água passou do estado de vapor para o estado líquido. Agora, se eu pegar um gás e comprimir ele, lembra que na aula passada nós vimos sobre compressão? Então, eu deixei bem juntinhas aquelas moléculas que estavam que nem doidas, para até elas ficarem em um espaço bem pequenininho, que elas ficassem bem juntinhas. E esse gás, ele passa para o estado líquido, ou seja, eu posso ter oxigênio líquido, eu posso ter nitrogênio líquido, que é um exemplo dessa imagem aqui, e eu também posso ter um exemplo que é o botijão de gás. Então, no botijão de gás, aposto que você já ouviu, né? E se você já mexeu no botijão de gás, não mexa sem a permissão, porque isso é perigoso, viu? Se você já mexeu ou ouviu alguém mexendo, vai perceber que lá no fundo do botijão de gás parece que tem água dentro, né? Pois é, aquela água que está dentro ali não é água. São os gases que vão lá para o seu fogão, né? Para o aquecedor, no caso, também pode ser. Aqueles gases estão no estado líquido, porque eles estão a muita alta pressão.
Pressão é a força de uma área, a força sobre uma determinada superfície, ou seja, elas estão sendo empurradas de todos os lados e ficando bem juntinhas. Então, isso que é a liquefação. Espero não estar passando muito do tempo. Agora vamos para o próximo. Sublimação. Lembra daquilo que eu falei sobre gelo seco? Olha o nosso famoso gelo seco ali. E vou dizer para vocês, gelo seco, na verdade, é dióxido de carbono, CO2. Sabe? Aquele gás que aparece quando você queima alguma coisa. E, inclusive, está fazendo mal para a nossa atmosfera, o excesso de gases como o CO2, que são gases de efeito estufa. Então, esse gás foi bem comprimido até se tornar um sólido, que ele não é sólido na temperatura ambiente, ele é um gás. Nós podemos, inclusive, nós estamos exalando, né, colocando para fora o CO2. Então, quando essa pedrinha passa direto para o estado gasoso, não passa nem para o estado líquido, vai direto. É bem rápido, você nem vê. Ele vai direto correndo para o estado gasoso, a gente chama isso de sublimação. Outro exemplo que nós temos aqui é naftalina. Sabe aquela coisa que você coloca para espantar barata? Então, você já percebeu que depois de um tempo, a naftalina, ela desaparece? Ou ela vai ficando bem pequenininha? Então, é porque com o tempo ela vai desaparecendo, vai virando um gás. Esse gás aí vai para a atmosfera e vai, a pedrinha, né, vai diminuindo. E também temos aqui o exemplo do iodo, que nós temos um equipamento de laboratório. Temos o bico de Bunsen, que é para esquentar. Esquentar serve como se fosse uma boca de fogão. Tela de amianto. Para que serve a tela de amianto? Serve para distribuir igualmente o calor, não ficar tipo num ponto só. O becker e o vidro de relógio, que parece literalmente um vidro de relógio, mas não é literalmente o vidro de um relógio. Acho que vocês entenderam. Então, quando aquecemos o iodo, ele começa a formar essa neblina roxa, na verdade. Essa neblina roxa, na verdade, é o iodo no estado gasoso. Então, ele está sofrendo uma sublimação. Ah, sim, e ressublimação é quando ocorre uma sublimação e depois esse gás é bem comprimido, ele volta a ser um sólido de novo, ou seja, passa do sólido para o gasoso, depois do gasoso para o sólido. Ou o inverso também. Quando ocorre, o processo de sublimação ocorre duas vezes. Ok? Agora, falamos sobre dissolução. Quando você pega açúcar e coloca dentro de um copo com água. Se você... Eu lhe pergunto. Agora vamos para a dissolução. Se você coloca dentro de um copo água e depois ficar açúcar, você vê que aquele açúcar desapareceu na água. Mas será que ali é uma reação química? Houve uma alteração da composição? O açúcar deixou de ser açúcar, a água deixou de ser água? Na verdade, não, gente. Porque o açúcar, ele é uma substância molecular que se dissolve na água, fica ali interagindo com a água. Mas o que acontece se vocês colocar no fogo essa água com açúcar? Ah, vira caramelo, né? Bem, a água, ela vai embora, as moléculas de água, e fica lá só o açúcar. Ou seja, o açúcar e a água não reagiram entre si. Ou seja, não se reorganizar, as moléculas, os átomos não se reorganizaram e se transformaram em outra coisa. Ou seja, o processo de dissolver alguma coisa, por exemplo, você colocar açúcar no café, sal na água, isso não altera a composição dessa substância. Ou seja, é um processo físico, uma transformação física, ok? Nós temos aqui o exemplo do NaCl, né? Sal de cozinha, famoso NaCl, cloreto de sódio, que quando ele vai na água, ele se dissocia, ou seja, ele se separa, vira Na+ e Cl-. Mas, gente, se você pegar água com sal e colocar no fogo, o que acontece? Você vê só o sal no fundo, ou seja, sal continuou sendo sal, só ele estava junto com a água, mas continuou sendo ele. Isso aí
É fantástico. Agora, eu trouxe um exemplozinho aqui de aplicabilidade. Ciclo da água. Aqui, a água, no estado líquido, absorve o calor do sol, evapora, vira as nuvenzinhas, né? Vira as nuvenzinhas de vapor. Depois, o vapor se condensa e precipita, ou seja, a chuva cai, né? Isso é muito interessante. Agora vamos para as transformações químicas, que são aquelas transformações em que a composição é alterada, ou seja, uma coisa se transforma em outra. Os átomos se reorganizam. Exatamente. Talvez você já esteja pensando aí na fotossíntese. Sim, a fotossíntese. O que acontece na fotossíntese? A planta absorve o CO2 e libera oxigênio, de forma com que ela obtenha os nutrientes e fique bem, bem, bem grande. Mas o que aconteceu com esse átomo aqui de carbono? Aqui nós temos, na verdade, CO2 é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O que aconteceu com esse carbono que estava aqui? Por que ele não saiu? Então, o carbono ficou aqui na planta e o oxigênio foi embora. Ou seja, o CO2 se transformou em O2 e outras substâncias também. Se você for mais a fundo nas reações, você vai descobrir mais futuramente. Mas, para agora, então, quando uma coisa se transforma em outra, ou seja, quando houve uma organização de átomos, né, uma reorganização, nós temos formação de outras substâncias. Aqui nós temos aqui no queima do papel que está falando agora há pouco, e também fritar um ovo. Fritar coisas, assar coisas, altera a composição. Por quê? Porque o ovo é feito de proteínas. Então, essas proteínas, quando são submetidas a calor, você coloca ali no fogo, elas desnaturam. Acho que você já deve ter visto isso em biologia. Ou seja, elas mudam a forma delas, essas proteínas, elas mudam de forma e não servem, não tem mais aquela mesma função que elas tinham antes. Elas não prestam mais, por assim dizer, para aquele trabalho. Então, que nós temos o caso do ovo, né? Fritar alguma coisa, assar alguma coisa, basicamente são processos químicos. Cozinha é química, gente. Assim, ferrugem. Ferrugem também é um processo químico, porque ali está ocorrendo uma oxidação. Ou seja, o oxigênio que está aqui no ar vai se prendendo, né? Ocorrem umas reações e começa a se prender nesses metais. Aqui nós temos exemplo, né, não é mesmo? Me esqueci agora, a coisa, a cabeça do martelo, né? Então, nós temos aqui o exemplo clássico de bicarbonato de sódio com vinagre, né, que todos vocês conhecem. Eles reagem entre si e ocorre uma erupção vulcânica. Não, gente, não é uma erupção vulcânica. Simplesmente ocorreu uma reação que liberou gás. E esse gás é o mesmo CO2. Pois é o que faz sair aquelas bolinhas e aquele negócio parece uma lava, né? Uma lava descendo pelo vulcão. Nós temos aqui água oxigenada. Talvez você já tenha passado água oxigenada, que é H2O2, também conhecido como peróxido de hidrogênio, numa ferida. E começou a formar bolha, certo? Acontece que lá ocorre um processo de oxidação também. Ocorre uma série de reações químicas que auxiliam a matar essas bactérias que ficam fora, higienizar o local, a água oxigenada. E isso é química. Tudo ao nosso redor é química, como vocês, acho que vocês conseguiram ver aqui nessa aula. Espero que vocês tenham conseguido enxergar isso. Então, chegamos ao fim. E sejam sempre bem-vindos e estejam aqui na próxima aula, porque o próximo tema será imperdível, para a gente continuar a ver essa química no nosso cotidiano. Até mais!